A Fazenda Buritizinho, com todo o seu marco e ponto histórico para a cidade de Altos, contribui bastante para que possamos entender um pouco mais da nossa história. Para melhor situarmos, é importante destacar que esta fazenda foi erguida no ano de 1848, sendo um legado importantíssimo para a nossa história, pois ainda está preservada e está de pé, guardando marcas de uma construção, de uma arquitetura importante. Esta fazenda, para que possamos compreender, primeiramente pertenceu a Antônio Saraiva de Carvalho e Dona Maria Joaquina de Saraiva. Esses eram os antigos proprietários desta casa. E é incrível imaginar que por aqui percorreram personalidades importantes, como Cônego Honório Saraiva, que pertencia a essa mesma família, a antiga e tradicional família Saraiva, aqui do Piauí, Areolino de Abreu, Anísio de Abreu, a professora Joana Abrantes Saraiva e tantos outros nomes que contribuíram para a nossa história. De forma que hoje estamos aqui analisando este espaço, que é de suma importância, e que anos passados, a fazenda foi erguida em 1848 e tantos anos passados se preserva também as histórias e os acontecimentos que ocorreram nesse ambiente. A fazenda, como foi dito, pertenceu ao Antônio Saraiva e Dona Maria Joaquina, que eram casados, viviam aqui com seus filhos. E entre os acontecimentos históricos e importantes está a coragem de uma mulher que acabou descobrindo uma traição do seu marido, um período em que a escravidão ainda estava de forma muito ativa, estava atuante. Certo dia, sabe-se que Dona Maria Joaquina pegou o seu esposo dentro do quarto, mantendo relações sexuais com uma das escravas da fazenda. A sua reação foi a seguinte: foi de ir até o Cônego Honório, procurá-lo, e pediu para que ele celebrasse uma missa em intenção da morte de Antônio Saraiva. Mas como assim? Porque ele estava completamente vivo. O cônego negou o pedido, primeiramente, por aquele que se dizia estar falecido ainda estava vivo no momento, e além de ser seu parente também. Então, ela abre uma sepultura no cemitério, onde acredita-se que foi no cemitério São José, e lá mandou enterrar, abriu a sepultura, enterrou um caixão, botou a lápide e considerou que ele realmente estava morto. Como costume da época, Dona Maria Joaquina se cobriu-se de preto, de luto, a cor que se usava naquele momento, naquela época, e usou os seus trajes nesse estilo até os últimos anos de vida. Além de proibir dos escravos e de todos aqueles que tinham alguma relação com o capitão Antônio Saraiva de Carvalho, de se aproximarem dele. Provavelmente ele tenha morrido não somente do desprezo, mas até mesmo da fome, porque dizem os registros, as histórias que estão escritas, que ela realmente o privou de tudo. Outros acontecimentos marcaram a história dessa fazenda. No início dos anos de 1890, a fazenda ainda era pertencente à família Saraiva, e nesse momento se cria a questão da instrução, da educação em Altos. E aqui residia a professora Joana Abrantes Saraiva. Ela pegava sua charrete e saía para dar aula no que entendemos hoje como o centro da cidade. Existe uma certa distância entre a fazenda Buritizinho e o centro da cidade. Então a professora Joana Abrantes ia de charrete e voltava depois de concluídos seus trabalhos para a fazenda. E aqui ela morou durante muito tempo com o seu esposo, o capitão Polidoro Antônio Saraiva. Depois de algum tempo, a professora, sendo também uma das herdeiras com o seu esposo e outros irmãos do capitão Polidoro Saraiva, eles decidem vender a fazenda
Sabe-se nos registros que a fazenda, que era muito próspera naquele momento, da questão da agricultura, a criação de gado e outros investimentos, a fazenda acabou sendo vendida para uma família chamada Simeão. A família Simeão também teve um bom desenvolvimento na fazenda Buritizinho, mas em seguida a fazenda acabou sendo vendida novamente. O registro que temos que Celso Pinheiro, filho, teria comprado a fazenda, né? E aqui se fixou, e hoje a fazenda continua pertencente à família Pinheiro, né? A Lina Celso Pinheiro, ao João Neto, todas essas famílias que passaram por aqui, e esta última, a qual eu mencionei, os integrantes da família Pinheiro, tiveram uma sensibilidade e uma delicadeza muito profunda, que foi de manter o máximo possível os traços originais deste monumento, vamos dizer assim, pois notamos as próprias colunas, o piso que ainda é da época, as estruturas dentro dos quartos. Algumas coisas inevitavelmente foram se perdendo pela própria questão do tempo e da estrutura, mas o prédio em si, é isso que corresponde à Fazenda Buritizinho, ainda se encontra de forma muito bem preservada.